Você já ouviu falar sobre soft skills? E sabia que ela pode ser determinante na hora da sua contratação ou da sua demissão? Bom, vamos conversar sobre isso hoje e eu te convido a ficar até o final. Olá, eu sou a Letícia e você está ouvindo o Pragma Talk. Já ouviu os outros episódios? Ainda não? Então vai lá no YouTube ou nos principais streamings e ouça os nossos podcasts. Se inscreve no nosso canal, fica por dentro das novidades e compartilha com um amigo que possa se interessar pelo assunto também. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial e vou pedir que ela se apresente para vocês. Ana, seja muito bem-vinda, pode se apresentar. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês, um prazer imenso. Meu nome é Ana Artigas, eu sou neuropsicóloga e alguns anos atrás escrevi Inteligência Relacional, né, que é a forma com a qual a gente pode se relacionar bem com as pessoas, usando as nossas principais habilidades, né? E também prefaciei e escrevi um capítulo em Soft Skills e há alguns anos eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com a forma com a qual elas podem, de fato, trazer o seu melhor acreditando naquilo que elas possuem, né? Do potencial que elas têm. Então, estou aí na área há alguns aninhos. Que bacana. E para quem ainda não entende muito bem esse termo, você consegue explicar para o pessoal que está nos ouvindo o que é soft skills? Veja, na verdade, a gente gosta de diferenciar soft skills de hard skills, né? As hard skills sempre foram muito mais fluidas, muito mais conhecidas, porque você vai lá, estuda, aprende e adquire um conhecimento. Pode ser ele uma habilidade técnica, pode ser uma língua, pode ser qualquer conhecimento que você tem, uma faculdade, são as hard skills. As soft skills são aquelas mais difíceis de serem medidas, porém são mais internas, né? São mais comuns, são as habilidades emocionais, são as habilidades sociais, são as habilidades de comportamento, e estão muito ligadas à forma realmente como a gente se expressa. Então, a comunicação é uma soft skill, a negociação é uma soft skill, né? E aí tem várias, a inteligência emocional, a inteligência relacional. Então, são as habilidades mais difíceis de serem qualificáveis, mas elas são fáceis de serem observadas, né? Não dá para quantificar, mas dá para observar. E como que a pessoa pode fazer para ela identificar melhor as habilidades que ela tem, até desenvolver, de repente, melhor a comunicação? Como que ela pode ter esse autoconhecimento? Aí você está falando uma questão bem importante, Letícia, porque o autoconhecimento é tudo, né? Enquanto a gente não tem consciência de quem somos, como nos comportamos, a gente não sabe para que caminho a gente vai. É aquela questão básica da Alice, né? No País das Maravilhas. Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho a seguir, né? Então, quando você entende, e por isso eu, inclusive, criei um método chamado classe, e o primeiro C é o C de consciência, que é como eu sei quem eu sou, como eu me comporto, de que maneira eu interajo com as pessoas, né? E aí depois vem os outros pontos, de como as pessoas me veem, como eu quero ser visto por elas, de que forma eu tenho que me comportar. Então, essa conexão que você vai fazendo com você e com o outro é o que melhor abrilhanta as suas habilidades. Mas isso, sem dúvida nenhuma, começa com autoconhecimento. E como que a pessoa pode fazer isso no trabalho, no dia a dia, assim? Bom, tem uma série de alternativas. Eu acho que existem algumas técnicas e algumas ferramentas legais que podem ser usadas, né? Desde terapia, coaching, mentoria, treinamento, capacitação, avaliação 360, assessments, né? Que você pode fazer, tem uma série aí no mercado de assessments que você pode entender qual é o teu perfil, como é que você se comporta, quais são os teus pontos fortes, quais são os seus pontos de desenvolvimento, né? E às vezes mesmo o teu próprio líder, ou as pessoas que trabalham com você, que podem ir te dando essa direção. O RH da empresa também, né? Que vão te dando essa direção. Olha, você é bom nisso, você pode melhorar aqui, isso é super legal, aquilo pode ser aprimorado, enfim. E aí, no passo a passo da relação com o outro, você pode ir melhorando também. E você acha que o trabalho remoto, por exemplo, ele mudou alguma coisa nesse sentido das habilidades, da gente identificar, da gente ter essa troca? Mudou, eu acho que melhorou por um lado e piorou por outro, né?
Foi bom porque a gente teve que também aprender uma série de ferramentas novas, que eu acho que isso foi bem bacana, né? Inclusive as ferramentas mesmo, Zoom, né? De vídeo, de áudio, que foi bacana. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas perderam um pouco essa chance de estar diante das outras e de mostrar um pouco melhor quem elas são, né? Sempre meio escondido, atrás de câmera, a interação ficou diferente, o olho no olho, que a gente adora, né? Não aconteceu mais por um tempo. Então, eu acho que ele ajudou a desenvolver algumas habilidades, mas ele complicou outras. E as pessoas agora estão tendo que se reaprender e algumas pessoas até com mais dificuldade de se relacionar, né? Porque daí as pessoas mais tímidas, elas se escondem. E aí, quando elas têm que voltar para a relação, elas sofrem um pouco mais. Não sabem como interagir, não sabem o que dizer, não sabem como se comunicar. Então, aí eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Eu vejo muito essa questão na carreira de tecnologia, né? Que a maioria dos cargos a gente pode trabalhar remoto, né? Então, porque a gente só depende ali da internet e do computador, então dá para trabalhar em basicamente qualquer lugar. Sim. Então, você teria alguma dica para a pessoa conseguir se comunicar melhor, mesmo estando longe? Olha, eu acho que às vezes é difícil, né? Como a gente falou, depende muito do perfil. Tem pessoas que, inclusive, preferem se esconder um pouco. Mas eu acho que elas podem fazer alguns exercícios de, por exemplo, se comunicar e ao mesmo tempo, pedir para que o outro verifique se ele foi claro, né? Ou às vezes até dizer, às vezes eu falo assim, meio atrapalhada, ou às vezes eu não me expresso bem. Se você não entendeu o que eu disser, por favor, pergunte de novo, né? Ou não saia da minha frente sem a informação. Porque as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Algumas têm dificuldade de se comunicar e outras têm dificuldade de perguntar. E aí os dois saem com a coisa pela metade e não acontece, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu cheguei hoje, aqui é um prédio, certo? Nós estamos num prédio. A moça da portaria falou assim para mim, a senhora tem que ir até tal andar e daí a senhora volta para esse. E eu achei que eu tinha que ir, apertar de novo e voltar. Aí quando eu voltei, eu falei, não, mas eu voltei pro mesmo. Aí eu entendi que eu tinha que ir e ela estava falando da saída. Então ela tinha que dizer, a senhora tem que ir, vai lá no X andar e quando a senhora voltar, a senhora só aperta o 1, certo? Ela não deu este pedaço da informação. É falha de comunicação. E eu acho que é uma pessoa que eu não tenho dificuldade de entender algumas coisas básicas, né? Eu converso o tempo inteiro com as pessoas, eu tenho fluidez, enfim. Eu não consegui entender o que ela falou. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, elas pecam um pouquinho nessa percepção e elas comem palavras ou elas querem ser objetivas demais e, às vezes, não falam o suficiente, ou são prolixas demais e daí se perdem na comunicação, né? Então, não é fácil. Eu acho que, primeiro, voltamos àquela questão. Autoconhecimento. Quem eu sou, qual é a forma com a qual eu me comunico, como eu falo, e aí, depois disso, o que eu tenho que fazer com isso, né? Se eu falo demais, como é que eu ajusto? Se eu falo de menos, como é que eu faço? Se eu não dou a informação correta, pedir para as pessoas pedirem mais, e aí a gente vai se ajustando. E aí já entra essa parte de inteligência relacional que você comentou, né? Para quem nunca ouviu esse termo, o que é inteligência relacional? Então, que legal você perguntar, porque eu sou uma apaixonada pelo tema, né? Escrevi, criei o conceito, desenvolvo e aplico, e eu acredito que a inteligência relacional é toda a inteligência que nos conecta ao outro. E aí, de novo, é justamente essa questão de no que eu sou bom, no que o outro é bom, e como que a gente, somando essas habilidades, a gente entrega melhor. Então, a inteligência relacional é não só minimizar conflitos entendendo as diferenças, mas também otimizar resultados entendendo as diferenças. Porque, às vezes, as pessoas acham que a gente tem que, por exemplo, não conseguir ou não conviver com pessoas diferentes da gente porque não vai dar certo, né? Embora a gente tenha aquela questão toda de que os opostos se atraem, né? E eu concordo, eu acho que é verdadeiro. Porque quando você não tem em você algo que o outro tem, sempre é melhor. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente não tem, a gente tem maiores desafios. Porque aí, o que você quer que o outro faça, ele não faz. A forma que você quer que ela entregue, ele não entrega, né? E aí é que começam os conflitos e é isso que eu trabalho dentro das organizações. Não adianta você querer esperar que o outro reaja da mesma forma que você, se ele é diferente de você, né? Inclusive aí eu falo o conceito de empatia que a gente aprendeu muito errado e por isso a gente erra tanto nos nossos relacionamentos. Porque ser empático não é fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse. É fazer ao outro o que o outro precisa. Percebe a diferença? A gente aprendeu que se eu fizer ao outro tudo o que eu gostaria que fizesse para mim, vai dar certo.
Mas não é verdade. Isso só funciona no senso comum. Todo mundo quer bom dia, todo mundo quer obrigado, né? Isso ok, funciona bem. Agora, quando você está na relação e você começa a fazer ao outro o que você quer, você vai errar. Porque você gosta de laranja, o outro gosta de amarelo. Você gosta de sushi, o outro gosta de massa. Você quer comemorar teu aniversário numa festa, ele quer comemorar num jantar a dois. E aí começam as diferenças, né? Então, quando você entende que não, para agradar o outro, eu tenho que entender o que o outro gosta, eu começo a acertar. E no trabalho, como que a pessoa pode desenvolver melhor essa questão relacional? Porque a gente não conhece direito quem está do nosso lado, principalmente quando está no trabalho remoto, tem um monte de gente que a gente nunca viu pessoalmente. Exato. Como que a gente pode desenvolver melhor essa habilidade? Legal. Aí que estão os grandes desafios e por isso que eu incorporei o método classe, né? Que eu aplico cada etapa do classe para as pessoas entenderem como é que elas podem se relacionar melhor. E aí, assim, né? Talvez eu não tenha tempo para explicar tudo aqui, mas é um passo a passo mesmo, muito prático, muito funcional, muito usual, de entender mesmo o que eu faço bem e o que você faz bem, né? O que funcionou na nossa última reunião, o que não funcionou. Que tipo de comunicação tem que ficar mais clara? O que precisa ser dito? Como que eu tenho que fazer para respeitar a tua liberdade? Como que você faz para respeitar a minha? Né? O que você vê em mim? Então, são pequenas questões que, às vezes, até conversando mesmo a gente resolve, né? E a gente consegue entender. No remoto, por exemplo, essas perguntas básicas. Primeiro, começar sabendo como é que as pessoas estão, que hoje em dia a gente não pergunta mais, às vezes, né? Ou você começa, parece que você está num centro espírita. Oi, você está me ouvindo? Você está me vendo? Alô? Né? Fica todo mundo... Sim, depois conectou, às vezes as pessoas não conversam. Elas querem ir rápido, direto ao ponto, e daí desligam e você não faz conexão. E isso é muito ruim, porque fica frio, né? E a principal diferenciação da inteligência artificial com a inteligência emocional e relacional é justamente isso. É o calor. É o calor humano, é o amor, é a compaixão, é a sensibilidade, é a pergunta. Porque senão, bota robô. Ele é mais rápido, ele pensa mais rápido, ele resolve mais rápido, ele faz mais rápido, não precisa gente, né? O nosso diferencial é a nossa relação. Então, quando eu tô no remoto ou no presencial, pensem nas pessoas. Ajam enquanto seres humanos, sejam mais humanos mesmo. Essa é a nossa verdadeira essência. E a gente está perdendo isso um pouco, né? E você tem alguma dica, assim, para quem é líder de equipe, para quem é gestor, para estimular isso, né, na sua equipe, no seu dia a dia? Olha, mesmo no trabalho remoto, eu gosto muito de alguns jogos e algumas dinâmicas que eu acho que podem ser feitas para fazer esse tipo de integração, né? Tudo bem que tem muita gente que não gosta, né? As pessoas dizem, ai, que saco, lá vem o fulano para fazer isso, né? Só que, ao mesmo tempo, depois que elas participam, geralmente o benefício é melhor do que a dúvida em participar, né? Então, eu gosto muito de alguns exercícios mesmo que você pode fazer. Hoje vamos falar uma palavra positiva antes de desligar cada um. Vamos fazer um desenho de um emoji de como você está se sentindo hoje. Sabe, expressar coisas mais, de novo, mais humanas, mais verdadeiras, mais de gente. E o líder pode fazer isso muito bem. Às vezes até começar uma reunião dizendo, olha, hoje eu quero dizer 3 características que eu acho fundamentais em cada um de vocês. Legal. Né? 3 pontos fortes. Ou eu quero dizer cada coisa legal que vocês fizeram na última reunião. Ou eu quero dar um feedback sobre uma coisa positiva que vocês entregaram. E aí você vai colocando um pouco mais, né, essa humanização, essa observação e usando mais as soft skills também, né? Sim. Hoje se fala muito em ter uma cultura organizacional humanizada. Sim. E tudo tal. Mas isso começa na equipe, né? Começa no dia a dia, no simples. Não é, no macro, quero mudar, quero transformar, revolucionar. Isso. Exatamente. Ele começa em cada um. Tem que ser uma coisa bem, bem humana. Tem uma diferença, assim, na questão de relacionamento entre as pessoas de idade diferente. Hoje a gente vê que as equipes são muito multiculturais, são multifaixa-etárias, né? Multitudo. A gente tem gente diferente em vários aspectos. Como que é principalmente essa questão de gênero que a gente está vendo muito hoje, né? Os milênios, até a geração Z que está entrando aí no mercado, dominando. Quem já está lá há muito tempo, né? Os
cargo sênior, de repente, a pessoa fica meio intimidada com quem está entrando. Como que você vê isso e como que a pessoa pode interagir melhor, né, com quem está ao seu redor? Excelente pergunta, super legal, porque as empresas estão sofrendo um pouco com isso, né? Porque tem uma diferença muito grande dos mais seniors e da forma como eles trabalhavam. E hoje em dia a garotada que é mais ágil, é mais rápido e tal, mas às vezes a conexão fica difícil, né? O que eu te diria? É um baita desafio. Mas, ao mesmo tempo, também é delicioso, porque aquela coisa, é a diversidade e é a diferença que compõe um time campeão, né? Quanto mais cores de tintas a gente tiver, mais lindo é o quadro, né? Quanto mais habilidades a gente tem, melhor a entrega. Então, essa diversidade é fantástica, só que ela traz problemas, claro. E nós estamos, ontem eu ainda estava lendo uma entrevista sobre isso, num momento de quebrada, eu acho. Porque, assim, por exemplo, as startups cresceram muito, né? Só gurizada, gente nova, com muita habilidade, com muita agilidade, até com muita inteligência. Só que, ao mesmo tempo, não dando muita atenção aos seniors. E agora, eu estava lendo essa semana de que a gente vai sair um pouco dessa coisa muito over, até que teve um pouco na questão das startups, de ganhar milhões, de fazer 7 números e dígitos e nananã, para uma questão até de, peraí, cadê os camelos? Que é o pessoal mais sênior, que é o pessoal que entende de um monte de coisa, que já viveu algumas coisas que essa garotada não viveu e que não entende que tem que ter um pouco de paciência, né? Que a galera tá quebrando aqui porque não entendeu algumas questões fundamentais do outro lado. Então, aí que eu acho que as pessoas têm que entender que a soma faz diferença, mas ou só um lado ou só o outro desequilibra, né? Se você tiver muita senioridade, mas não tiver velocidade, vai ficar lento o processo, vai ficar difícil, vai ficar moroso. Se você tiver muita agilidade, muita sede ao pote, e não tiver um pouco de conhecimento, de experiência, também vai ficar ruim, né? E eu digo sempre que sabedoria é a soma da experiência com o conhecimento. Só um ou só outro vai ficar quebrado. Então, a gente tem que usar essa diferença a nosso favor. Quanto mais a gente somar, né, os dois lados, menos a gente vai errar. Uhum. Até a dica das atividades que você falou que o líder pode propor, dá para usar para amenizar isso daí, né? Dá para usar dinâmicas para interagir melhor, Sim, e às vezes até perguntar, né? As pessoas se perguntarem, o que eu tenho que aprender com o lado de cá ou com o lado de lá? O que esse cara sênior tem para me ensinar que eu ainda não vi? O que essa gurizada tem para me ensinar que eu ainda não vi? Né? Eu fico tentando fazer esse paralelo sempre. O que eu tenho que aprender com eles? Eu já sou da turma mais sênior também, né? Na empresa que eu trabalhava já me chamavam de dinossauro e não sei o quê. Porque eu já tenho aí 25, 30 anos de prática, de experiência. Essa gurizada tem 25 anos, né? Então, o que eu tenho de experiência, eles têm de idade. Mas a gente aprende um com o outro, é super legal. É muito bacana. Com certeza. E você vê que tem alguma diferença, assim, em questão de gênero, até essa questão de comunicação? Porque a gente ouve muito falar que a mulher fala demais, né? A mulher gosta de falar, enfim. E, de repente, os homens já ficam mais retraídos, né? Gostam questão lógica, sistemática ali. Não tem esse negócio de ficar falando. Então, como que a gente pode trabalhar isso também no dia a dia da empresa ali, né? Na equipe? Sim. Você está falando uma coisa legal. Inclusive, a diferença que a gente fala do emocional e do racional, que os homens são mais lógicos, as mulheres são mais racionais, mais emocionais ou mais intuitivas e tal. Mas você sabe que aí eu quero quebrar um paradigma. Eu sou neuropsicóloga, né? Eu fiz mestrado em neuro em Orlando, uns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. E o que a gente aprendeu é que, na realidade, tudo está dentro da gente. E o ser humano tem uma formação básica. Então, quando a gente fala do nosso sistema cerebral, né? Que já está caindo por terra um pouco isso também, mas para as pessoas entenderem, elas têm escutado um pouco isso, do sistema reptiliano, do sistema límbico e do neocórtex, né? Que seria o nosso sistema basal, o nosso sistema intermediário, que é onde estão mesmo as emoções, e o nosso neocórtex, que é mais racional. Todos nós temos, homens e mulheres, e todos nós temos as mesmas reações. Inclusive, as reações primeiro são emocionais, porque elas batem no reptiliano e no límbico. Primeiro a gente sente, depois a gente justifica com a razão. Só que o homem nega, ele vai para a razão. Mas ele sentiu.
né? Então, o que a gente tem visto, é impossível não sentir. Principalmente, por exemplo, eu fiz também neuromarketing, que é a forma que você compra. Você compra pela emoção. Ou você compra porque você tem uma necessidade, ou você compra porque você tem uma dor, né? Seja ela qual for. Estas necessidades e essas dores são emocionais, elas não são racionais. Você justifica por que você comprou, né? Então, você entra lá numa loja, você faz uma compra, e aí, se te perguntarem na saída, por que você comprou isso? Você diz, tava barato. Ou, eu vi um cartaz em promoção. Mas, na verdade, você comprou porque aquilo, de alguma forma, bateu, emocionou, ou você precisava, né? Então, existe uma coisa também, assim, tudo tá dentro do nosso cérebro. Tudo tá ali. E o nosso comportamento racional e emocional também, tanto em homens quanto mulheres. O que acontece também é que as mulheres foram criadas e educadas, aí entram as soft skills, para ser mais atenta, para entender, por exemplo, a habilidade do filho, né? Se ele tá chorando porque ele tá com fome, porque ele tá com dor, porque tem que trocar a fralda. Então, a mulher foi desenvolvendo, até em função da maternidade, um pouco mais o lado emocional para entender a criança dentro da nossa história, né? Porque os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam mais com as crianças. Hoje em dia, que isso já nem existe muito mais, e os homens interagem igual com as crianças, e é tudo muito perto, não tem mais diferença. Cada vez tem menos diferença do racional e para o emocional. E outra questão que eu diria também, isso também tem diferença de função. Quando a gente fala, por exemplo, o pessoal que trabalha com contabilidade, com finanças, com sistemas, geralmente são pessoas mais racionais e que expõem menos o emocional. Se você entra na própria venda, tem muito vendedor extremamente passional. O cara é passional o tempo inteiro. Ele é extremamente emocional, né? Então, isso também está ligado muito mais às profissões e à forma como a gente coloca as nossas hards e as nossas soft skills do que a gêneros. Né? E aí você pega também uma mulher em finanças, talvez ela seja extremamente detalhista tanto quanto um homem em finanças. Aí você pega uma mulher no RH, um homem em RH, talvez ele tenha uma visão um pouco diferente, entende? Então, assim, tem milhões de estudos no mundo inteiro, em Princeton, em Harvard, em Stanford, que já dizem que isto é uma questão humana, não é mais uma questão de gênero. Então, aí entra muito a questão da gente desenvolver essas soft skills, né? Porque Isso. às vezes a gente se sente mal. Mas eu sou muito comunicativa, assim, mas eu precisava ser um pouco mais sistemática nisso e nisso, na minha profissão, na minha carreira. Então, a gente pode ter esse equilíbrio, né? Não é porque, eu nasci e cresci assim que eu vou continuar assim. Isso. A gente tem essa possibilidade de desenvolver, de mudar, né? De melhorar. Perfeito, Letícia. Na verdade, a gente tem que entender o que a gente tem que desenvolver para entregar melhor dentro daquilo que a gente faz. É isso, né? Então, se eu estou fazendo uma coisa que exige um nível de atenção melhor e eu não estou tendo atenção, ou eu não tenho essa habilidade, vou demorar muito para desenvolver, talvez eu esteja na função errada, porque eu vou perder muito tempo. Ou assim, o que eu tenho que fazer para me tornar melhor naquilo, né? E o contrário também. E aí as soft skills super, super valem nessa hora, né? O que eu tenho que fazer para desenvolver aquilo para entregar melhor? E assim, se eu não vivi isso antes, se eu não tive essa experiência, se ninguém me ensinou, o que eu tenho que fazer para correr atrás? Né? Ou não, puxa, descobri que isso não me faz feliz. Se eu tiver que ficar 8 horas olhando por uma planilha, eu vou ficar louco. Então, eu tenho que procurar uma outra coisa para fazer. Ou não, eu adoro, assim, nossa senhora, ficar olhando planilha é tudo para mim. Eu fico super feliz. E tem gente que ama planilha, Sim, né? Tem. Então, é isso, assim, o que eu faço, e aí entra de novo a questão do autoconhecimento. O que eu faço tem a ver com aquilo que eu gosto de fazer, que eu faria com mais fluidez, com mais tranquilidade, com mais... E aí as pessoas dizem, a gente não tem que amar o que faz, mas, puxa, a gente no mínimo tem que entender se aquilo que eu faço me deixa feliz. É bom, né? Porque eu ficar o tempo inteiro exaurindo a minha energia para trabalhar numa coisa que não é prazerosa para mim, é muito desgastante, é muito sofrido. Então, eu tenho que tentar entender, isso tem conexão comigo ou não? Ou, né, a gente está no Brasil, é um país difícil, a gente sabe que os salários não são muito fáceis, arranjar emprego não é muito fácil, mas espera aí, será que eu tenho que sofrer a vida inteira, ficar trabalhando numa coisa que eu odeio? E aí a gente tem falado muito de saúde mental, né? Porque justamente. a gente passa a vida toda trabalhando, basicamente, né? Ali, boa parte do dia é em função do trabalho. Então, como é que a gente vai ficar ali se desgastando, né? Como você disse. E na tecnologia, a gente tem novas oportunidades da pessoa mudar, né? Exato. Então, se a pessoa quer mudar de carreira, ela tem a oportunidade de ir para a tecnologia, que é um mercado que está crescendo
Muito. Justamente. E às vezes até dentro da tecnologia existem opções. Existem a área um pouco mais de programação, né? De tecnologia mesmo, que você tem que ficar um pouco mais fechadinho. Mas dentro da tecnologia, você também tem várias opções na qual você tem que se relacionar com as pessoas, você tem que vender o programa, você tem que conversar com as pessoas para dar um treinamento, você tem várias habilidades diferentes dentro da mesma área. Exatamente, né? até a parte criativa, né? A pessoa fica, eu não vou para tecnologia porque eu tenho um perfil muito criativo. Mas tem aí os designers, tem aí tantas áreas criativas que você pode atuar, né? Até na própria Salesforce, a gente tem milhares de oportunidades de carreira. Exato. Do jeito que você quiser. Então, se você é a pessoa que gosta ali de fazer os códigos, ficar ali naquela telinha preta digitando, ótimo. Tem uma carreira para você. Se você é a pessoa mais descolada, gosta de parte criativa, tem a parte para você. Então, isso que eu imagino. Hoje tudo tem tecnologia, né? Tudo tem tecnologia. Então, não tem como a pessoa fugir da tecnologia. E se ela for para essa área, ela vai poder se desenvolver. E aí, né? Letícia, que vem também a questão do líder. Se o líder entender isso, às vezes basta ele fazer uma dança de cadeiras que ele salva um projeto. Ou uma situação, ou as pessoas, ou a função, né? De pegar o cara mais criativo, por exemplo, que está ali programando, ou há muito tempo naquilo e quer fazer uma outra coisa, e dar uma rodada, né? Mas aí o líder também tem que se autoconhecer para entender as habilidades dele e também dar uma atenção um pouco diferenciada a quem está ali para ele conseguir fazer isso. Tem que ter o conhecimento da equipe, né? Exatamente. Saber quais as habilidades está ali disponível para fazer esse mix, até uma combinação diferente, né? Troca os times. Claro, e às vezes você não precisa nem demitir, nem contratar, basta você fazer uma dança de cadeiras, né? E colocar as pessoas, assim, em lugares diferentes e a coisa, às vezes, dá uma super guinada, né? E você tem alguma última dica, assim, sobre essa inteligência relacional para quem está aí começando a carreira ou está trocando de carreira e quer se desenvolver melhor nessa parte do trabalho, enfim? Eu acho que a grande dica é essa questão mesmo do autoconhecimento, né? Olhar para si próprio, entender quem sou eu, no que eu sou bom, o que eu entrego, aonde que eu me diferencio, que tipo de pessoas que estão comigo podem me ajudar a trazer resultados melhores, né? Porque daí eu sempre tenho que partir de mim para depois ir para o outro. Então, se eu entendo essas questões que eu tenho de legais, né? De fluidas, que são bacanas. E aí eu entendo que se eu for juntando isso com outras coisas, com outras pessoas, com outras habilidades, eu vou sempre crescendo e ter um resultado melhor, aí ninguém segura ninguém, né? Acho que a gente entra numa engrenagem positiva, numa espiral positiva e vamos embora. E se fosse assim, para citar só uma soft skill para todo mundo trabalhar, qual você escolheria? Bom, eu sou meio suspeita, né? Mas eu iria para inteligência emocional e relacional. Porque eu acho que quando você consegue controlar as suas emoções, você controla todo o resto, né? Você consegue controlar a tua comunicação, você consegue controlar a tua flexibilidade, você consegue se adaptar melhor, você consegue entender as pessoas melhor. Então, inclusive para o líder, né? Essa questão toda que eu falei de partir de você para entender o outro, é essa questão um pouco, né? E até isso, se eu sou bem racional, às vezes a gente se treinou a ser racional e você tá agindo com mais razão. Mas como é que eu consigo fazer um paralelo dessas duas coisas? Como é que eu consigo entender? Porque elas são muito tênues, é tudo muito rápido. Né? A gente não consegue fazer uma divisão didática. Agora eu senti, agora eu pensei, agora eu senti. Não, é tudo muito rápido. E junto com isso tem intuição, tem sensação, tem uma série de coisas, né? Tem percepção e tal. Então a questão é, puxa, vamos tentar entender um pouquinho todas essas coisas e como é que essas coisas funcionam em mim, né? Se eu conseguir entender isso, é meio caminho andado. E eu também digo o seguinte, a gente não consegue ir ao outro enquanto a gente não foi conosco mesmo. Né? Mais ou menos como fazer uma trilha. Eu não vou levar uma criança, por exemplo, para fazer uma trilha que eu nunca fiz. Ou uma pessoa que eu goste, correndo o risco de perder, de cair num buraco, de escorregar, de morrer, sei lá. O autoconhecimento e a inteligência emocional e relacional é a mesma coisa. Eu não consigo ir com o outro enquanto eu não fui comigo mesmo. E aí, quando eu consigo entender, puta, eu sou assim, eu reajo assim, eu fico nervoso, eu fico brabo, ou eu fico triste, ou eu fico irritado. Puxa, por que isso acontece? Como que eu faço para lidar com o outro, então? E aí você vai entrando numa engrenagem mais interessante. Já meio caminho andado, né? Muito bom. Então, Ana, quero te agradecer por ter aceitado esse convite. Quer dizer alguma última coisa, algum último recado? Olha, eu posso dizer meu Instagram?
Fica à Se vontade. as pessoas puderem me acompanhar, é Inteligência Relacional _oficial. O meu LinkedIn é Ana Artigas e nas mídias sociais também, Ana Artigas na maioria delas. Que é lá, aí lá sempre tem bastante coisa legal, tem vídeo, tem áudio, tem texto, enfim. Então é isso aí, gente. Acompanhem a Ana, ela tem um trabalho muito bacana. Quem quiser aprender um pouco mais sobre inteligência relacional, essas soft skills que a gente conversou, segue aí e fica por dentro que a gente vai ter novos vídeos, novos conteúdos, novos podcasts e eu espero por vocês. Até mais!